Havia 3 festividades de peregrinação do ano judaico, às quais todo homem deveria comparecer. Em primeiro lugar estava a festa da Páscoa, estava também a festa dos tabernáculos e em terceiro lugar estava a festa do Pentecostes. O termo Pentecostes significa 50º, porque a festa era celebrada no 50º dia a partir da oferta movida após a Páscoa, segundo Levíticos 23, 15 e 16. O dia de Pentecostes era um dia de alegria e ação de graças, quando o povo de Israel levava perante o Senhor os primeiros frutos da colheita do trigo. Vocês podem ver isso em Êxodo 34, 22. A festa se tornou um símbolo apropriado para a primeira colheita espiritual da igreja cristã, quando a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriu e completamente, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia. Isso está em Atos 2:41. Logo, Atos 2:33 revela que quando chegou a hora, aquela hora certa, o Espírito assumiu sua função de maneira poderosa e dramática. No esboço da lição desta semana vamos ver e vamos abordar apenas 2 questões, 2 assuntos importantes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o dom de línguas e, em segundo lugar, sobre o significado do Pentecostes. Tudo bem? Vamos falar sobre o primeiro assunto, o dom de línguas. De acordo com Atos, capítulo 2, verso 4, o dom do Espírito foi manifestado no dom de línguas. Vamos entender um pouquinho melhor o que significa o dom de línguas e realmente que sentido tem para nós hoje. Uma primeira questão é o fato de que em 1 Coríntios, o dom de línguas é designado como um dos vários dons do Espírito e também declara que nenhum crente tem todos os dons. Em outras palavras, nem todos os que receberam ou recebem o Espírito Santo devem receber o dom de línguas, pela variedade de dons que existem. Outra questão é que o dom de línguas tinha um propósito específico. Era lançar a missão mundial da igreja naquele tempo. E os apóstolos tinham que cruzar as fronteiras e alcançar com o evangelho até os confins da terra. E para isso, precisavam falar as línguas de todos os seus ouvintes daquele tempo. Um terceiro assunto é que as línguas do Pentecostes já eram línguas conhecidas, estrangeiras daquele tempo. Existem 3 razões que suportam esta posição. Em primeiro lugar, o termo idioma usado em Atos capítulo 2, 4 e explicado nos versos 6 e 8 como dialectos, que eram o idioma vernacular daquele país ou região. Então, era uma língua do tempo, conhecida naquele lugar. Em segundo lugar, as multidões foram surpreendidas, não porque estivessem ouvindo dizeres extáticos, mas porque podiam ouvir aqueles apóstolos em sua própria língua, em sua língua materna. Em terceiro lugar, a lista de nacionalidades que foi adicionada nos versos 9 e 11 destina-se a exemplificar as línguas que foram representadas em aquela ocasião. Portanto, o significado do dom de línguas, como línguas estrangeiras, tinha o objetivo de atingir todos os povos conhecidos naquela época. Um segundo assunto da lição dessa semana tem que ver com o significado do Pentecostes. Pedro, em seu discurso, escreve 3 temas principais. Vamos falar um pouco sobre o discurso de Pedro e suas implicações. Em primeiro lugar, Pedro descreve a descida do Espírito Santo como cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, 28 ao 32, descreve esta profecia. Em segundo lugar, a segunda parte do discurso se concentra nos eventos recentes da vida, morte e ressurreição de Jesus. Atos, capítulo 2, 22 até o verso 32. Aqui se concentra especialmente na ressurreição como elemento decisivo realmente na história do Evangelho. E agora, em terceiro lugar, ou finalmente, a terceira parte do seu discurso, o discurso de Pedro, está nos versos 33 ao 36, e ele
volta e para explicar este derramamento do Espírito Santo à luz da exaltação de Jesus, que está na mão direita de Deus, uma posição de honra e autoridades. Agora, o Pentecostes significou o começo do ataque em massa ao reino de Satanás. O Espírito não poderia vir se Jesus não fosse exaltado, segundo João 7,39. Agora, Jesus não seria exaltado se não tivesse triunfado na cruz, não é verdade? Em outras palavras, a exaltação de Jesus era necessária para a vinda do Espírito Santo, uma condição porque isso significava a aprovação das realizações de Jesus na cruz, segundo Filipenses 2:8. Todo isso inclui a derrota daquele que havia usurpado o governo deste mundo, quer dizer, Satanás. E finalmente Jesus recuperou tudo isso. Em Apocalipse 12:9 explica tudo isso. Vamos aplicar uma lição sobre tudo isto. Saibam vocês que o poderoso sermão de Pedro, todas as multitudes responderam: que faremos? E o Espírito Santo produz essa reação: desconforto, desejo de fazer a vontade de Deus, arrependimento, mudança de vida. Isso é o que produz o Espírito Santo. Agora, nosso final apelo. Uma das principais razões para o derramamento do Espírito Santo é ter o poder para pregar o Evangelho eterno a todo mundo. E Ele concede a você o Espírito Santo para viver de uma maneira sagrada, digna, mas principalmente para transmitir as boas novas de salvação para aqueles que estão perto de você. E então, o que está faltando? Levante-se em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, e pregue a palavra de Deus para alguma outra pessoa que está perto de você. Tudo bem? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo e pregar com poder essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.